Boa noite para você de casa, o NTV News está chegando. Chuva forte volta a causar alagamentos em ruas e residências em Patos de Minas. Com mais de 32 mil casos prováveis de dengue, Minas deve atingir pico da doença no mês de março. E você vai ver também. Procon apreende caixas de sabão em pó com suspeita de falsificação em Patos de Minas. Roda em chama se desprende de caminhão na Avenida JK. Princípio de incêndio em restaurante mobiliza Corpo de Bombeiros. Futebol. Cruzeiro vence o Flamengo e se classifica para a final da Copinha. Mamoré investe na base para compor time que irá disputar o módulo 2 do Mineiro. Moradores do bairro Sebastião Amorim pedem providências para problemas causados por mato alto. Prazo da licença paternidade pode ser estendido para até 120 dias. Inscrições para vagas remanescentes na rede estadual de ensino vão até o dia 2 de fevereiro. As preocupações com o surgimento de nova variante da Covid-19. O NTV News desta terça-feira começa a partir de agora. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atendimento de um princípio de incêndio na Avenida JK, no bairro Gramado. O motorista de um caminhão disse que a roda dianteira se soltou e ficou em chamas. Desgovernado, o veículo parou na faixa marginal da avenida e o fogo foi extinto por outros condutores. Por medida de segurança, os bombeiros realizaram o resfriamento da roda e também do caminhão-baú, evitando aí novos focos de incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas na tarde de hoje para uma ocorrência de incêndio na região central de Patos de Minas. O princípio de incêndio aconteceu na cozinha de um restaurante na rua Major Gotti, no centro da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a alta temperatura danificou o forro de PVC do cômodo, partes do telhado, fiação e uma fritadeira elétrica que pode ter causado o incidente. Ninguém se feriu. Um caso suspeito de produto falsificado foi registrado pelo Procon nesta segunda-feira em Patos de Minas. Após algumas informações e denúncias feitas ao Procon de Patos de Minas, as investigações começaram e foram constatados indícios fortes de que essa falsificação realmente estaria sendo feita. Aqui ao meu lado está o Rafael Godinho, que vai passar mais informações sobre o caso. Rafael, acho que a gente pode começar contando para o pessoal como essas informações chegaram ao Procon, o que realmente aconteceu. Olha, nós tivemos as informações que no Procon de Uberlândia, eles apuraram essa falsificação em alguns lotes desse sabão em pó Omo Multiação. O Procon de Uberlândia encaminhou algumas amostras para a Unilever, que a Unilever constatou a falsificação em um desses lotes. Os outros 2 lotes ainda não tivemos a resposta final. Entretanto, ao analisarmos as características desse lote, a embalagem, a qualidade do produto, a densidade, a formulação externa, a gente vê indícios fortíssimos de que o produto é falsificado. E preservando o interesse do nosso consumidor de Patos de Minas, nós acionamos o Procon MG e juntos comparecemos até a unidade desse hipermercado em Patos de Minas, onde nós constatamos a venda desse mesmo lote que teve problema em Uberlândia, o que nos motivou a separar imediatamente do setor de comercialização e lacrar esses lotes. Nós já encaminhamos esse produto para análise nos laboratórios, que vai verificar para nós a qualidade e a confiabilidade desse produto que foi apreendido na data de ontem aqui em Patos de Minas. E após essas confirmações aí, quais serão os próximos passos e as medidas que serão tomadas? Olha, nós temos 2 possibilidades. A primeira, se não for constatado nenhuma irregularidade, o produto é voltado à área de vendas e vai ser comercializado normalmente. Entretanto, se ficar constatada a falsificação do produto, ele vai ser descartado de imediato, totalmente, e as medidas administrativas cíveis vão ser tomadas em desfavor desse fornecedor. Lembrando, que a comercialização de produtos gera uma responsabilidade no direito consumidor chamada de responsabilidade objetiva. Eu não vou analisar a culpa desse fornecedor, se ele sabia ou se ele não sabia. O fato é que o código traz expressamente responsabilidade objetiva. Vender o produto falsificado vai responder na seara civil, administrativa e até, se for o caso, criminalmente perante a justiça nossa local aqui. Depois do intervalo aqui no News, os serviços disponibilizados no programa Prefeitura no seu bairro e moradores do bairro Sebastião Amorim estão pedindo providências para problemas causados por mato alto.
Mais uma edição do Prefeitura no Seu Bairro foi promovida na manhã de hoje em Patos de Minas. Durante o evento foram disponibilizados diversos serviços. O projeto completou a sua 37ª edição e foi realizado no bairro Alto da Serra. Prefeitura no Seu Bairro é uma iniciativa da Prefeitura Municipal que visa levar os atendimentos públicos da Prefeitura e demais parceiros até os bairros de maior vulnerabilidade social e também nos distritos, facilitando assim a vida do cidadão ao serviço da Prefeitura, como da saúde, desenvolvimento social, o PROCON, a saúde bucal, a farmácia no bairro, enfim, é uma gama grande de serviços colocados à disposição do nosso contribuinte bem pertinho da casa dele. De distribuição de mudas a cabeleireiros, diversos foram os serviços oferecidos para a população. A gente veio apresentar para o pessoal questão de cursos, mercado de trabalho, o Promão é voltado para isso. Hoje a gente também está com inscrição para o curso de informática que a gente traz aqui para o CRAS 2. A gente tem turma aqui e turma lá no Cristavo, no CRAS 2 aqui na Praça Céu. Então as inscrições começaram ontem, se o pessoal se interessar em fazer, só entrar em contato ou ir presencialmente lá no CRAS 2. A gente trouxe o GUP, que é o nosso controle biológico, os peixinhos que comem as larvas do Aedes aegypti. A gente trouxe os panfletos também, informativo para o pessoal, e a gente trouxe alguns exemplares de larvas e pupas também. Nós trouxemos a parte de prevenção e promoção da saúde, que a gente fala do atendimento que a gente tem às gestantes, ao grupo de tabagismo que a gente tem para os pacientes que têm interesse em parar de fumar, pode nos procurar. Nós também estamos distribuindo kits de saúde bucal, com escova, pasta de dente e fio dental, fazendo a promoção de saúde com as crianças, ensinando a escovar, os primeiros cuidados com a saúde do bebê, os cuidados que a gestante tem que ter com a saúde bucal, que é muito importante, que hoje em dia se sabe da importância do acompanhamento do pré-natal odontológico. Nós estamos aqui para orientar toda a população. Todo mundo fica pensando na beleza, igual esse projeto social, o Rafael sempre convida a gente para sempre estar aqui, ajudando a valorizar a beleza da sociedade, de todo mundo aqui. Iniciativas como essa são muito importantes para ajudar no desenvolvimento e inclusão de comunidades carentes. Gosto de frisar, salientar que todas as secretarias do município participam efetivamente da construção desse projeto, da execução do projeto, e ele vem para poder somar e aproximar ainda mais a população do Poder Executivo, desmistificar a ideia de que as pessoas têm de que o Poder Executivo é algo distante. E quanto mais próximo da população nós estivermos, mais nós teremos condições de entender, compreender e sanar todas as dúvidas e ajudá-los no que se fizer necessário. E olha só, moradores do bairro Sebastião Amorim estão reclamando do mato alto que está tomando conta dos arredores de um espaço público. A quadra do bairro Sebastião Amorim localiza-se entre as avenidas Afonso Queiroz, Maria de Fátima Borges e Dilermando Gomes de Deus. Ela é frequentemente usada por crianças e moradores em busca de lazer. Mas a situação tornou-se complicada com a chegada do período chuvoso, visto que o mato cresceu e tem sido quase impossível permanecer no local por causa dos animais peçonhentos. Passando um caso precário, porque o mato vem bicho peçonhento para dentro de casa, rato, cobra. E a gente tem muita criança, então a gente fica com medo, a gente fica atento, porque senão criança não tem noção das coisas. Além da manutenção do local, a população pede também para que uma praça seja feita prezando pela segurança das crianças e que uma grande árvore seja retirada. Também queria exigir que eles fizessem uma praça aqui para a gente, para as crianças brincar. E tem essa árvore aqui que quando chove e venta muito, a gente fica com medo dela, ela está de risco, que a gente fica atento com ela. Com o período chuvoso e um possível surto de dengue se aproximando, é muito importante estar alerta a esse tipo de local, para que não sejam possíveis criadouros para o mosquito. E fica um pedido para que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Faço um apelo para o prefeito que ele olhe todos os lugares e está esquecendo da gente aqui no Sebastião Amorim. A gente quer que ele venha dar uma olhada e ver o que ele faz para a gente. Segundo a Ascom da Prefeitura, a assessoria de comunicação, a informação é de que o serviço neste local já foi executado. A seguir a gente fala de futebol. O Cruzeiro venceu o Flamengo e se classificou para a final da Copinha.
E a diretoria do Mamoré investe na base para compor time que irá disputar o módulo 2 do Mineiro. Vamos falar de futebol. O Cruzeiro venceu o Flamengo e se classificou à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro gol do jogo saiu aos 5 minutos do segundo tempo em uma bela jogada de Josepher, que faz o domínio e lança certeiro para o cabeceio do zagueiro Bruno Alves. Ele não perdoa e abre o placar para o Cruzeiro. O Flamengo descontou aos 14 minutos. Garcia cruza para a grande área e o Wellington manda para a rede, deixando tudo igual. Mas aos 20 minutos, Pedrão é atingido por uma cotovelada e o VAR indica a penalidade. Gui Meira é quem bate a cobrança de pênalti e faz Cruzeiro 2-1, placar que classifica o time mineiro para a final da Copinha. Olha só, na quinta-feira às 15h30, os crias da Raposa vão enfrentar o Corinthians, que derrotou o Novo Horizontino na noite de ontem e também se classificou. Já trabalhando nos preparativos da pré-temporada 2024, o Mamoré está fortalecendo a base de onde serão selecionados jogadores que irão compor o elenco para a disputa do módulo 2 do Mineiro. O título da terceira divisão do Campeonato Mineiro já é passado. Agora o Mamoré já deu o pontapé inicial para disputar o módulo 2 deste ano. A gente já está com a base trabalhando desde 2 de janeiro, onde a gente já está fazendo alguns amistosos. Desses atletas vão ser captados 11 da base, que vai integrar o elenco profissional. A partir de quarta-feira agora a gente já começa com a gente tem umas de 10 a 12 viagens programadas, onde a gente vai observar jogadores aqui no Campeonato Mineiro, onde a gente deve contratar atletas para integrar. A gente vai... Os meninos da base hoje, 11 vão para o profissional e a gente deve contratar mais 23, onde deve fechar um elenco com 34 atletas. A diretoria do Mamoré decidiu não participar da Copa Regional Amapá, que terá início em fevereiro, reunindo 32 equipes do Alto Paranaíba e outras regiões. A gente vai trazer o projeto de Vazante para Patos, onde o Mamoré tinha um projeto sub-15, sub-17, o pessoal de Vazante, secretário, já não tem esse interesse mais. Por Vazante, por ser uma cidade pequena, a captação de atletas lá foi complicada, teve que captar atletas na região, aí alojamento, a parte financeira ficou um pouquinho complicada. A gente vai trazer esse projeto para Patos, onde o Mamoré disputaria o sub-15, sub-17, e o ano que vem o Mamoré, com 2 anos de disputa, ele se optaria a disputar o sub-20 do Mineiro. O ano que vem, Mamoré sub-15, sub-17, sub-20. O torcedor esmeraldino terá um time competitivo para mais uma vez brigar pelo acesso. A gente não entra no campeonato para fazer feio, a gente entra no campeonato para subir, né? A gente tem esse clássico aí, que é um evento à parte, né? Onde a gente fala, né? Talvez você sobe e perde os clássicos, o torcedor fica chateado, né? Mas a gente pretende ter grandes clássicos, né? Desde já, né? Com muita paz, né? As torcidas se comportam, futebol é só dentro do campo. Mas a gente promete um grande time, entendeu? A gente não entra no campeonato para cair, a gente entra para subir. Falar em futebol, começa amanhã o Campeonato Mineiro de 2024. Na primeira rodada, às 19 horas, jogam Vila Nova e Cruzeiro em Nova Lima, e Tombense e Uberlândia em Tombos, mesmo horário. Às 20 horas será a vez de Atlético e Ipatinga em São João del Rei. Às 20h30, o duelo é entre Democrata e Itaberito, em Governador Valadares. Às 21h30, a Patrocinense recebe o Atlético em Patrocínio. E na quinta-feira, um dia depois, fechando a rodada, o América encara o Pouso Alegre em Belo Horizonte. Portanto, são jogos que abrem aí a primeira rodada do Campeonato Mineiro, que terá início nesta quarta. Mudando de assunto, comemorado esta semana o Dia da Religião e do Combate à Intolerância Religiosa, chama a atenção para o respeito a todas as manifestações. Em Patos de Minas, adeptos da Umbanda realizaram uma celebração em combate à intolerância. 7 anos, o 21 de janeiro se tornou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Foi numa data como essa que no ano 2000 morreu Mãe Gilda. Um terreiro de Umbanda de Patos de Minas comemorou a data que passou a ser importante para o combate à intolerância religiosa. Não existe 2 deuses, só existe um, né? E cada um segue a crença que quiser, né? Com fé e com amor. Então, eu, por exemplo, respeito todos os credos, né? Respeito todas as religiões, para mim todas são boas e sou apaixonada pela minha religião. Porque a minha religião veio dos meus avós, dos meus pais, né? De todos os meus antepassados. A mãe Jura conta que no início foi muito discriminada devido à religião a qual ela escolheu seguir. Já sofri muito, fui muito discriminada, mas quilombo é de resistência, né? Então, quilombola é resistente, a gente sofre,
mas a gente vai com a fé que tem, com o amor que nós temos na nossa religião, com o amor que eu tenho em todo esse pessoal, que são todos os meus filhos, né? E eu luto. Para quem participa, é um momento importante de buscar a paz e passar por cima de toda a intolerância religiosa. Umbanda é a minha casa, tipo assim, eu me sinto viva aqui dentro, porque me traz paz, é onde eu me encontrei. E infelizmente o preconceito é uma coisa muito presente dentro da religião de matriz africana e a gente lida com isso todos os dias. Mas estar aqui dentro é estar em casa. Roberta Camila vive seus primeiros momentos na religião Umbanda. Ela deixou a doutrina católica. São religiões bem diferentes, mas é uma questão de adaptação. Eu vejo uma importância enorme em buscar conhecimento, buscar os nossos ancestrais, conhecer mais sobre si mesmo e, é claro, trazer com isso a claridade, o amor, a honestidade, coisas boas para todos, ajudar a quem precisa e também se ajudar no espiritual. A mãe Jura deixou uma mensagem para que as pessoas deixem de lado o preconceito em relação a outras religiões. Não tenha preconceito, que venha conhecer, venha não só na minha casa, mas venha conhecer a nossa matriz africana, o candomblé, venha conhecer para ver que Deus é bonito, está em todas as partes. E o preconceito nasce da ignorância, né? A verdade toda é essa. Daqui a pouco aqui no News, o prazo da licença paternidade, que pode ser estendida para até 120 dias, e ainda inscrições para vagas remanescentes na rede estadual de ensino vão até o dia 2 de fevereiro. Reta final de janeiro, mas ainda dá tempo de você dar início ao seu planejamento financeiro para 2024. Então é bom ficar de olho nas dicas que preparamos. Gerenciar o próprio dinheiro e as metas de curto, médio e longo prazo é algo fundamental para se ter disciplina e alcançar determinados objetivos. O planejamento anual pode ser a maneira mais simples de alcançar tudo aquilo que se almeja. O planejamento financeiro anual é quando você primeiro pensa o seu orçamento, então você planeja ali os principais gastos que você tem e eu gosto de recomendar sempre fazer um orçamento, principalmente para quem está com alguma dificuldade de se planejar nesse momento, ou que quer realmente fazer uma mudança desse planejamento, é fazer um orçamento base zero, que é você eliminar mentalmente todas as suas despesas e idealizar qual seria o orçamento ideal para a minha vida. Outro passo importante para a realização desse planejamento é a definição de metas organizadas por ordem de importância e urgência. É sempre bom considerar prazos e datas importantes, montando um plano que possa ajudar na motivação, no foco e na disciplina. Depois que você faz esse planejamento, é realmente colocar as suas despesas, seja no papel, seja no aplicativo, buscar realmente enxergar aquilo que você está gastando, como que você está gastando, para então realmente buscar esse ajuste no seu orçamento. Não adianta a gente querer fazer milagre, querer dar um passo muito maior do que a perna, mas a gente consegue fazer pequenos ajustes pontuais aí dentro do nosso orçamento para realmente atingir esse ajuste necessário para realizar cada vez mais. É muito importante ter em mente que durante o período em questão podem surgir imprevistos e mudanças de planos, estando preparado para ajustar o seu planejamento. O importante mesmo é saber a hora certa de começar. O planejamento bem feito é que vai proporcionar que a gente consiga começar a dar os primeiros passos, que seja num investimento, para ter uma reserva financeira, para realizar cada vez mais, não só através de uma dívida, e sim através de um planejamento, onde você coloca o dinheiro para trabalhar por você, recebe juros através disso, faz um planejamento de curto, médio, longo prazo, definindo os objetivos que você tem e também pensando ali numa construção para uma aposentadoria melhor, um planejamento de longuíssimo prazo para realmente ter um complemento da sua vida financeira para manter o padrão de vida que você tem hoje também lá na frente, já que a gente sabe que o INSS muitas vezes não é suficiente para manter esse padrão de vida, então a gente tem que fazer esse planejamento financeiro para buscar muito mais qualidade lá na frente. No Brasil, o benefício da licença paternidade aos trabalhadores hoje é de 5 dias, mas uma decisão
do Supremo Tribunal Federal pode estender esse período e reacende a discussão sobre a divisão dos cuidados com os bebês. Ter um filho é criar uma responsabilidade por muito tempo na vida, mas os primeiros meses são de ainda mais dedicação. Quando nasce a criança efetivamente é que você vai compreender a realidade do que acontece, o tanto de coisa que está envolvido, o tanto que você tem responsabilidade sobre aquele ser que está ali. Alex sabe que, se algum tempo atrás era comum o trabalho pesado de cuidar de uma criança recair quase que totalmente sobre a mãe, esse tempo mudou. A partir do momento que é confirmada a gravidez, você já pode se preparar para assumir 50% daquela obrigação, das atividades inerentes à gravidez, ao parto no futuro e ao futuro na criação do seu filho. Pela lei trabalhista, a licença paternidade é de 5 dias consecutivos, em caso de nascimento, de adoção ou de guarda compartilhada. O afastamento foi criado pela Constituição de 1988. Mas era para ser uma regra transitória até o Congresso votar uma lei que regulamentasse a questão, o que nunca aconteceu. Por isso, o STF decidiu, em dezembro de 2023, dar um prazo de 18 meses aos parlamentares. Sem definição após este prazo, a licença paternidade será igualada à licença maternidade, que tem duração de 120 dias. No Congresso, já há alguns projetos de lei sobre o tema, que precisará ser debatido nas comissões. O direito já entende muito isso, né, sobre a importância desses outros agentes na criação de seus filhos, mas a legislação precisa ser atualizada. Um pai hoje com uma licença de paternidade de 5 dias, ele não consegue efetivamente exercer o seu direito de criar os seus filhos como deve. Na OAB ou em casa, a advogada lendatariana não se desfaz do papel de mãe de Maia, de 1 ano e 9 meses. O pai é Alex, que também entende que é importante esse tempo maior para se dedicar aos cuidados de um recém-nascido. Ao final do 5º dia, você nem se acostumou ainda direito com a presença da criança, com as atividades que você tem, com as obrigações que você tem com a criança e já tem que voltar para o trabalho e aí deixa a mulher por conta totalmente disso, pelo menos o expediente durante o dia inteiro, 8 horas do dia, e você só vai colaborar, né, filha? Só vai colaborar no período da noite, é muito pouco. Teve início nesta segunda e segue até o início de fevereiro o período das inscrições para as vagas remanescentes na rede estadual de ensino de Minas. Pais, responsáveis e estudantes que perderam o prazo para realizar o cadastro escolar 2024 na rede pública de ensino, já está reaberto o período de inscrições para as vagas remanescentes. A primeira etapa do cadastro, eles não efetivaram a matrícula nesse momento. Então surgiram essas vagas remanescentes. O sistema abriu novamente nessa segunda etapa para que as pessoas possam efetivar um cadastro novamente, né, e serem direcionados para a escola mais próxima de sua residência. Serão 2 dias úteis para poder efetivar a matrícula, que vai até o dia 2 de fevereiro. Ele ficará aberto até o dia 2/2, quando ele fechará. Então, quando a pessoa efetiva o seu cadastro agora, ele tem 2 dias úteis, ele já vai aparecer 2 escolas lá, ou 3, a escola de preferência dele, e ele já vai marcar. E a partir desse momento, ele tem 2 dias úteis para efetivar a matrícula. Deve se inscrever no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula, o SUSEM, o estudante que pretende entrar na rede pública de ensino ou que deseja mudar de escola em 2024. Também podem se cadastrar os alunos matriculados em 2023 em escola pública, mas que a unidade de ensino não ofertará em 2024 o nível de ensino ou o ano de escolaridade subsequente a ser cursado pelo estudante. Para ele participar nas vagas remanescentes é o mesmo sistema de antes. Ele vai acessar o site cadastroescolar.educacão.mg.gov.br e vai continuar da mesma forma. A tela vai abrindo de forma que ele vai preenchendo e ele escolhe a escola de preferência dele. Então é dessa forma. Se ele tem dificuldade com o sistema online, com essas ferramentas online, ele pode se dirigir até uma escola, até a Secretaria de Educação, que nós estaremos orientando e auxiliando essas pessoas
pessoas a efetuar o cadastro. As aulas têm retorno no dia 5 de fevereiro. Até lá, serão 8 dias para não perder o prazo da vaga remanescente do cadastro escolar. O importante é não perder o tempo, porque se ele perde, ele vai ter dificuldade para conseguir vaga. As aulas iniciam dia 5 e ele vai ter dificuldade para conseguir uma vaga, porque todas as vagas serão preenchidas nessa nova etapa agora, nessa segunda etapa do SUSEM. Representante de Patos de Minas e do Conselho Estadual de Saúde participa do Fórum Social Mundial que está acontecendo em Porto Alegre esta semana. O encontro é articulado por movimentos sociais, ONGs e pela comunidade civil para discutir e lutar contra o neoliberalismo, o imperialismo e contra a desigualdade social provocada pelo capitalismo e globalização. Realizando a sua 23ª edição, o fórum deste ano foca na população idosa com o lema "Um outro mundo é possível, grisalho". Eu estou aqui representando o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais e a gente vem para aprender mais e levar mais essa experiência que nós aprendemos aqui para levar para nossas comunidades, para nosso dia a dia e, enfim, reprisar para o máximo de pessoas possível aí em Minas Gerais. O fórum, que acontece desde 2001, tem também por objetivo fazer um contraponto ao Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça. Após várias edições, o número de participantes aumenta a cada vez mais. A abertura do evento aconteceu no Teatro Dantas Baroni, em Porto Alegre, e durante toda a semana oferecerá aos participantes uma vasta programação voltada ao tema principal. Um grande abraço a todos, em breve estarei mandando maiores notícias do Fórum Social Mundial da Pessoa Idosa. Em instantes aqui do News, com mais de 32 mil casos prováveis de dengue, Minas deve atingir o pico da doença no mês de março, e chuva forte provoca alagamentos em ruas e residências em Patos de Minas. Com casos registrados no Brasil, a nova variante do coronavírus, Arcturus, surgiu na Índia em janeiro do ano passado e desde então foi se alastrando por diversos países. Especialistas, no entanto, orientam que não há motivo para alarme diante das vacinações e dos cuidados. Patos de Minas já passou por situações difíceis com relação à Covid-19. Foram mais de 3 anos em que a doença se espalhou pelo mundo. Mais de 600 mortes foram registradas no município de Patos de Minas. E após esse momento de muito sofrimento, você ainda teme pela Covid-19? Pode até ter, né? Mas a pessoa, de qualquer forma, tem de cuidar, né? Porque isso aí é coisa que a pessoa, às vezes, pensa que não tem, mas pode ter sim, né? Então é coisa que todo mundo precisa de cuidar e muitos casos, se aparecer, tem de cuidar mesmo. Tem que vacinar de novo. O povo esqueceu do que aconteceu, né? O ser humano esquece as coisas muito fácil, né? Perdeu um ente querido, um familiar, um amigo. Então a gente tem que precaver, né? Precaver para não acontecer de novo, né? Porque isso aí, eu vou te falar uma coisa, eu acho que não sai mais não. Diminuiu por causa da vacina. Se não fosse a vacina, muita gente não estaria aqui mais não. É uma lição para o mundo, né? Você vê que a gente tem que ter muito cuidado, viver com cuidado, ajudar o próximo, né? E ser mais solidário, né? Foi uma coisa que deixou quantas vidas perderam, né? A nova variante do coronavírus, Arcturus, também chamada de JN.1, surgiu na Índia em janeiro de 2023. Já se alastrou por 40 países, incluindo o Brasil. As características clínicas são semelhantes a outras subvariantes, como febre, tosse, dor de garganta e coriza. Essa variante JN.2.5 é só mais uma variante que foi identificada, né? Então, é uma variante que ela foi identificada pela primeira vez em uma amostra de agosto do ano passado. Ao longo desse tempo todo, a gente tem 177 casos dela no mundo, né? Coisas bem pontuais, né? Então a gente tem um caso na Espanha, um na Polônia, 2 na França, 3 no Reino Unido, 4 no Brasil e Suécia, 9 nos Estados Unidos, e onde ela causou mais casos foi no Canadá. Então o primeiro caso no Canadá apareceu no dia 14 de novembro. Para o pesquisador da Fiocruz, essa nova variante é algo normal. Onde ela causou mais problema, ela
está circulando há 2 meses já, né? E ela corresponde a 0,86% dos casos. Então, ela não tem uma vantagem adaptativa que vai fazer com que ela espalhe mais nem nada. É só mais uma variante que foi identificada. E isso é normal. Em entrevista coletiva, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, informou hoje que o estado vai adotar medidas para combater a dengue. O aumento do número de casos tem assustado a população. O secretário da Saúde concedeu entrevista coletiva nesta manhã. Fábio Baccheretti projetou muitos casos da doença em 2024, com pico entre fevereiro e março. A estimativa é de um volume maior do que em 2023, quando foram registrados mais de 400 mil casos. A partir desta semana, o governo irá publicar decreto para acelerar as ações de enfrentamento à dengue. O mosquito Aedes tem muita relação com o ciclo chuvoso e a temperatura. Nós tivemos em setembro e outubro valores recordes de temperatura, né, com um ciclo novo vinculado a um fenômeno que é o El Niño. Então, dessa maneira, isso pode mudar o comportamento da curva, sendo um pouquinho mais precoce. Mas não significa o valor total, se ela cair rapidamente, o total do ano vai ser maior. Mas certamente será um ano epidêmico com muitos casos. Ano passado foram 400 mil casos, praticamente este ano vai ser certamente muito maior. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria da Saúde, Minas Gerais tem 11.490 casos confirmados de dengue em janeiro. Mais de 32 mil casos estão em apuração. Uma pessoa morreu em decorrência da doença no estado este ano e 14 casos estão em investigação. O secretário de Saúde do Estado informou ainda que Minas Gerais será contemplada na primeira remessa das vacinas contra a dengue do Ministério da Saúde, por meio do governo federal, com imunizações previstas a partir do mês de fevereiro. Vale lembrar que a vacina do SUS é gratuita e irá atender jovens entre 10 e 14 anos. Durante coletiva na tarde de hoje, o prefeito de Patos de Minas prometeu os recapeamentos de ruas e também assinou a ordem de serviço para obtenção da VCB de prédios públicos. O primeiro projeto apresentado foi o recapeamento de algumas principais vias da cidade, que merecem uma maior atenção devido ao alto fluxo diário. O recapeamento de 11 vias públicas aqui de Patos de Minas, através da verba de 7 milhões de reais, uma emenda individual da nossa deputada Lúcia Falcão, das maiores emendas que já foram destinadas aí, individuais, né, aqui para a nossa cidade. E a gente tem essa satisfação de informar que o dinheiro já está na conta, caiu na conta hoje, nessa terça-feira. Eu vou aproveitar aqui e passar para o pessoal quais são as vias, né? Uma lista um pouco grande. Avenida das Paineiras, Avenida Fátima Porto, a Avenida Joaquim Fubá, Padre Almir, Avenida Tancredo Neves, lá da Avenida Júlia Fernandes Cacheta até Altino Fernandes Cacheta, Avenida Tomás de Aquino, Rua Francisco Vieira da Cunha, Rua José Augusto Queiroz, Rua Maestro Randolfo, Rua São Geraldo, da Quirino Fonseca até a Rua Francisco de Assis Sabino e a Rua Teófilo Otoni. Então vai ter um recapeamento completo dessas vias. O segundo projeto refere-se à assinatura da ordem de serviço para realizar o AVCB de 48 prédios públicos da cidade. Teve uma surpresa que foi, o próprio prédio da prefeitura não tinha AVCB, nem o teatro, nem creches, escolas, então a gente já fez aqui da prefeitura, já fizemos do teatro, as novas creches já estão sendo inauguradas com AVCB e agora a gente fez aqui a assinatura da ordem de serviço de um contrato de 15 milhões de reais, 24 meses para execução, para ter a AVCB em todos esses prédios, ter a segurança, né, para o nosso munícipe e também atender a legislação que é cobrada dos particulares, a prefeitura também precisa atender a legislação. E o terceiro refere-se à reforma do galpão do produtor, que é amplamente utilizado para eventos públicos e para a realização da feira em todos os sábados. A obra terá duração de 4 meses e os produtores serão realocados durante esse período. A prefeitura vai complementar, além dos 400 mil reais do então senador, mais uns 300 mil reais aproximadamente para fazer a recuperação do piso, dos banheiros, pintura, de telhado também onde for necessário, parte elétrica, acessibilidade e tem também um outro recurso próprio do município de 200 mil reais que vai ser utilizado para comprar 100 barracas novas para os feirantes, para que a gente tenha as melhores condições
condições possíveis para os feirantes e para todos os patenses e paturebas que queiram curtir a nossa Feira do Produtor, que é um grande cartão de visitas do nosso município. A chuva forte que atingiu Patos de Minas na tarde de hoje voltou a provocar alagamentos em diversos pontos da cidade e a gente percorreu alguns deles. Essa é a situação da rua Amélia Carolina, aqui no bairro Antônio Caixeta. Após a forte chuva que atingiu Patos de Minas na tarde dessa terça-feira, deixou de ser uma rua Amélia Carolina para poder virar o rio Amélia Carolina. A gente observa que tem um carro, inclusive, parado, né, que tentou atravessar por toda essa enchente que ficou aqui presa, a água não vai nem volta e acabou ficando ilhado ali. A situação dessa água. A gente vê que o trânsito aqui, muitos carros ainda tentam passar, né, tentam acessar achando que dá para poder fazer esse acesso por aqui e não consegue, tendo que voltar para trás, gerando muitos problemas por aqui. Agora, o ciclista podendo passar por aqui, a gente tem diversos moradores aqui na rua Amélia Carolina que estão sofrendo com a enchente por aqui, que estão tendo que esperar a água baixar para poder entrar nas suas residências, a qual estão impossibilitadas de poder entrar devido à situação da Amélia Carolina nessa forte chuva que atingiu Patos de Minas. A gente observa nesse momento o carro que estava ilhado sendo arrastado pelos moradores aqui para poder ajudar uma pessoa, estava dentro do carro, a motorista. Estava dentro do carro, tentou passar por aqui, não conseguiu, acabou ficando ilhada. Os moradores aqui da região da rua Amélia Carolina, do bairro Antônio Caixeta, amigos dela, foram até ela para poder empurrar e poder tirar ela de dentro do carro dos momentos a qual ela estava passando de muita tensão devido à água estar subindo e ela ter ficado presa ali com o seu carro praticamente com a água passando as rodas do carro dela e ficando um pouco submerso ali em relação a esse tanto de água. Foram 35 milímetros de chuva que caiu durante 1 hora e deixou diversas avenidas e ruas em Patos de Minas alagadas, como é o caso da Dilermano Gomes de Deus, no bairro Sebastião Amorim, também na Avenida JK, próximo ao bairro Ipanema, e no bairro Jardim Céu Azul, assim também como na Ana de Oliveira, esquina com Bernardo de Assis, no centro de Patos de Minas. A casa do seu Walter aqui na rua Amélia Carolina, totalmente cheia de água. Walter, toda vez é isso? Toda vez, assim, toda vida foi assim, né? A gente já procurou as autoridades, meu pai já foi na prefeitura, né? Toda vez é assim, eu nasci aqui, né? Tô com 44 anos, toda vida foi isso aqui. Toda vez que chove, né? É isso aqui, né? Graças a Deus, né? Mas se chovesse mais 10 minutos, molhava os móveis da minha mãe. A rua Amélia Carolina, toda vez que chove para vocês, ela de rua vira rio? Vira um rio. E a água demora a baixar, porque eu acho que o bueiro não suporta a água, né? Então tinha que fazer uma canalização aqui, né? Pegar uma casamaria maior, né? E fazer a canalização aqui. Já pai foi na prefeitura, já conversou, né? Já fez de todo jeito, mas sem condições. Nada de poder solucionar para vocês terem uma época de chuva tranquila, né? De poder aproveitar uma chuva no final de tarde e não tem condições, porque toda vez é preocupação. Toda vez é preocupação. A gente fica preocupado, né? Meu pai e minha mãe estão de idade, né? E nem dormir de noite não dorme, né? Porque fica preocupado, a água entrar, acabar com as coisinhas deles, né? Meu pai está com 84 anos, minha mãe também, né? Tá doente, tem diabético, né? Então é difícil. A gente até observa aqui, o Walter, deixa só a gente mostrar aqui, que a água invadiu a casa dele. O nosso cinegrafista está aqui mostrando, né? Pedir licença aqui. A situação a qual está aqui dentro da casa do senhor Walter é totalmente tomada aqui pela água. Eles tentando fazer toda a lavação aqui para tentar tirar, mas quanto mais vai tentando ali mexer um pouco da água, vai fazendo com que entre um pouco mais aqui para dentro da casa deles aqui, né, Walter? Aí meu pai até fez uma paredinha ali, ó, né? Se não fosse aquela paredinha ali, né? Mas a última chuva que teve, entrou, queimou a geladeira, estragou os móveis da minha mãe, tudinho, molhou roupa, né? Isso a gente só quer uma solução das autoridades, só isso. É um problema que vai se repetindo, né? Em alguns locais, todos os anos, nessa época, acaba uma chuva mais forte provocando isso. Vamos dar uma olhadinha na nossa câmera noturna da NTV, que mostra aí parte de Patos de Minas, mostrando que, neste momento, chuviscos, né? A chuva forte foi no período da tarde, mais de 30 milímetros foram registrados aí, de acordo com os climatologistas, né? E o levantamento feito pela estação climatológica. Agora, a gente não tem aí chuva efetiva, mas alguns chuviscos que estão ocorrendo na cidade neste momento. Vamos
Fica de olho e continuar monitorando. As nossas equipes estão a postos para registrar tudo isso e trazer para você. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. O NTV News está terminando. Volta amanhã, às 19 horas. Eu te encontro um pouquinho mais cedo, no 30 Minutos. Até lá.